Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast Professor Alan Vinícius, episódio de número 60, episódio bastante emblemático e que você precisará estar 100% aqui comigo, porque falaremos sobre os 4 estágios da competência. O que é isso, professor? Preciso entender, já estou ansioso, já estou ansiosa, porque efetivamente eu quero aprender tudo que se refere à minha aprovação. Você vai entender já já. Mas antes, se você está no Spotify, primeiro ponto, segue o podcast do professor Alan. E por que você deve fazer isso? Para que você efetivamente, aliás, além de seguir, ative as notificações. Por quê? Porque todo santo dia nós temos um podcast novo, sempre liberado às 6h06 da manhã. Só que quem está inscrito no podcast, eu considero mega, hiper, blaster comprometidos, principalmente se ativar as notificações. Então você vai ver que recebe com antecedência o episódio que eu posto, tá certo? Fechado? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você está no Spotify, vai lá nos 3 pontinhos e já deixa as 5 estrelas. Você estará dizendo assim que o podcast do professor Alan Vinícius tem ocasionado impacto na sua preparação. Bacana, show de bola. Se você está no YouTube, quais são os 3 pontos que você deve fazer? Primeiro, se inscrever no canal. Segundo, ativar as notificações. Por que você deve fazer isso? Porque todo santo dia nós temos materiais novos. Podcast, resolução estratégica de questões. No caso da resolução estratégica, sempre ao meio-dia. O podcast em regra às 6h06 da manhã. Em alguns momentos a gente posta um pouco mais tarde, mas ainda pela manhã. Nós temos a linha relacionada especificamente a aulas que semanalmente são realizadas de forma ao vivo. Então, se você quer participar de todos esses materiais que serão fundamentais ao aumento da sua produtividade e a sua performance, siga o canal, ative as notificações e já deixe a sua curtida neste vídeo. Veja só, gente, sempre nós iniciamos o podcast com uma pergunta. E qual é a pergunta do episódio 60? Por que os 4 estágios da competência são fundamentais à sua aprovação? Gente, pensa comigo. Quando a gente fala do cenário de preparação para concursos públicos, a gente está falando de você efetivamente lidar com diversas matérias. Você precisar conhecer de estratégia, você precisar ter inteligência emocional, ou seja, a aprovação em concursos públicos requer o desenvolvimento de habilidades. Isso é inegável. Todo mundo que está aqui se almeja, e se você está aqui, você almeja aumentar a sua produtividade, no mínimo. E se está estudando para concurso, é aumentar a produtividade para ser aprovado em concursos públicos. Você precisa desenvolver habilidades. E aprender os 4 estágios da aprovação lhe proporcionará uma evolução única no cenário estudantil. Naturalmente, vai surgir a pergunta: professor, Alan, quais são os 4 estágios da competência? Vou falar de todos eles e posteriormente eu vou indicar, eu vou passar um por um. Nós temos o estágio de número 1, que é chamado de incompetência inconsciente. E é incompetência inconsciente. É quando você nem sabe que não sabe algo. Então, veja só, vamos imaginar especificamente uma criança pequenininha, com 2 anos, com 3 anos de idade. E a gente pensa em um cenário efetivamente relacionado à direção, a dirigir. Essa criança, ela, por óbvio, ela não tem a habilidade, ela não tem a competência. Competência aqui não é no sentido de fazer bem ou mal, é de efetivamente aqui não ter habilidade.
não tem a competência de dirigir. E ela não tem consciência do que dirigir proporciona na vida dela. Quando você se torna adulto, você sabe que dirigir, por exemplo, e se você tem um veículo, vai lhe conduzir mais rápido a algum local. Claro que esse mais rápido é super relativo, né? Por conta dos engarrafamentos, principalmente nas grandes cidades. Mas, no mínimo, vai lhe trazer a possibilidade, efetivamente, de ter uma autonomia em relação a, especificamente, um veículo individual. Então, esta fase lá da criança, ela está numa fase de uma incompetência que ela nem sabe que existe. Então, é uma incompetência, por isso, inconsciente. Só que imagina o seguinte, imagina que você está ali com 17 anos, 18 anos, 19 anos, e você sabe a importância de tirar a carteira de habilitação. Então você tomou consciência que dirigir vai facilitar a sua vida. Só que você ainda não se matriculou na autoescola. Você ainda não está aprendendo a dirigir. Então você continua no campo da incompetência. Mas agora você tem consciência que esta falta de habilidade para dirigir ela existe. Vamos para o terceiro ponto. Para você que está me ouvindo, provavelmente você viveu na mesma época aqui, eu, nesse momento que eu estou gravando o podcast, eu tenho 38 anos. Então, se você é da minha geração, você pegou lá um carro manual. Então, se você pegou um carro manual, pensa comigo, quando você começou a dirigir, o que que você fazia? Você primeiro parava para pensar. O que que eu vou fazer primeiro? Ah, vou colocar o pé na embreagem, né? Isso, na embreagem. Depois eu vou fazer o quê? Ah, eu vou ver se o carro ele está no ponto morto. Ou primeiro no ponto morto, depois coloco o pé na embreagem. Ah, que isso? Que isso? O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Ah, eu vou olhar aqui se eu vou colocar a primeira marcha ou se eu vou colocar a marcha ré. E como é mesmo que passa a marcha, toda vez que vai passar a marcha tem que olhar para o câmbio e não sabe se olha para a direção ou para o câmbio. Ai meu Deus, eu não vou nem ligar o som. Não era assim. Note que você já está habilitado, já está habilitado. Você já tem a carteira de motorista. Então você já tem esta habilidade, você tem competência, você tem consciência dela. Só que qual é a característica marcante dessa terceira fase? Você tem que pensar para fazer. Agora imagina que você já esteja habilitado ou habilitada, mas que está dirigindo, imagina um carro manual ainda. Você olha para a marcha para passar? Parece-me claro que não. Você fica contando aquele tempo ou fica com o ouvido extremamente atento para saber o momento de passar a segunda marcha, a terceira, a quarta, a quinta marcha? Não, porque você já faz aquilo no piloto automático. Então você já está no estágio de número 4, que é a fase, que é o estágio da competência inconsciente. Você já faz no piloto automático, então você não para pensar para que você possa fazer. Tudo que você for aprender, você, pelo menos a regra é essa, né? Você passa por esses 4 estágios. A gente fala aqui por 4 estágios da competência, mas que poderia ser fases da competência. Estágios é neste sentido, para que você consiga enxergar que nas 2 primeiras você não tem a competência e nas 2 últimas você tem. E aí vai ter uma oscilação do processo de consciência ou de inconsciência. E por que que isso é importante no cenário estudantil? Muito simples. Porque quando você entra no cenário de concursos públicos, primeiro, você não tem a habilidade de estudar para concursos, mas você não sabe que não tem esta habilidade. Porque você está na fase 1, você está no estágio 1, que é da incompetência inconsciente. Só que aí você quer estudar. Aí você começa a olhar para este mundo e fala assim: meu Deus,
Estou perdido ou estou perdida? Eu vejo o Alan falar de um tal de método tabela, método ciclos. O que é isso? Qual a diferença entre edital guia, edital publicado, estudo intensivo, estudo extensivo? Ah, no método ciclos tem que formar aquelas bolinhas. O que é isso? Tem tipos de estudo, qual a função de teoria, resolução de questões, revisões programadas, RP07, RP30, RP24. O que é isso? Note que você passou a enxergar que existe uma tal de carreira, existe a necessidade de formatar uma rotina, existem modelos de aprendizagem. Nós temos o modelo visual, auditivo, sinestésico, só que você não domina este ponto. Então, você está numa fase de saber que existe, então você passou a fase ou ao estágio da consciência, mas você continua sem saber fazer. Então, continua no campo da incompetência. Eu considero esse estágio 2 extremamente importante, porque se você está ouvindo os meus podcasts todo santo dia, aqui no YouTube, aqui no Spotify, significa que você está no estágio 2 no mínimo, porque você passou a ter consciência que antes de executar um processo estudantil, note que a palavra é processo. Então, processo tem fases, tem atos concatenados em sequência lógica. Primeiro você planeja e organiza, que é a macrofase 1, que é a fase estratégica, ou seja, a fase em que você monta exatamente o passo a passo, para depois entrar na fase executória. Nós temos dois pilares relacionados à fase estratégica, que é planejamento e organização. Nós temos o pilar de execução, que é o do aprendizado eficiente, é o terceiro pilar, isso dentro da metodologia desenvolvida por mim. E tudo isso está amparado, tudo isso tem um alicerce, que é o alicerce da inteligência emocional. Só que aí você começa a visualizar o seguinte: ora, eu tenho dois caminhos a partir do momento que eu descubro um cenário de consciência incompetente. Ou eu vou me tornar competente, então vou estudar como elaborar um plano de estudos. Eu vou aprender quais são as carreiras, vou entender como se formata um ciclo, quais são as plataformas que eu vou utilizar para isso. Só que, em regra, no cenário contemporâneo, com muitas atividades que a gente costuma realizar, o estudante não costuma ter tempo para pensar na estratégia e também para pensar na execução. Só que você precisa efetivamente ter a estratégia. Sem a estratégia, a sua preparação se torna um evento aleatório. É por isso que surge um profissional para fazer isso. Um profissional para lhe conduzir nesse processo. Que é exatamente você ter acesso a uma consultoria. A consultoria, por exemplo, que realizo através do método AV4.4, eu construo para especificamente este estudante, tanto a metodologia que ele vai utilizar, mas não só a metodologia, eu coloco a mão na massa, porque eu crio a estratégia e acompanho o estudante na estratégia, porque muita gente é boa de iniciativa, mas é péssimo de acabativa. E tem gente que é boa em acabativa, mas é péssima em iniciativa. Cada pessoa tem um perfil comportamental. Cada pessoa tem um perfil. Então, por exemplo, pessoas que são bastante planejadoras, pessoas que são efetivamente analistas, se elas tiverem um bom plano, elas vão conseguir seguir bonitinho. Então, elas são boas em acabativo, mas elas não conseguem criar esse plano sozinhas. Por quê? Pelo que eu acabei de falar, porque precisam desenvolver esta competência. Perfeito? Então, por isso que tem um profissional que determine ou que siga com você o que você vai fazer, vai virar um jogo a seu favor. Até que você chega especificamente a uma linha que esta competência, ela vem pelo viés da execução. Você se torna um excelente executor, porque lembre-se
que no processo nós temos a fase estratégica e a fase de execução. O consultor, ele entra, o consultor, né, o mentor, o coach, aí são características diferentes, mas a gente pode explicar isso no outro podcast. É exatamente neste cenário aqui. É esse cenário aqui que o consultor entra, na fase da estratégia. Na fase da execução tem que ser você. Só que se você não tem um consultor, você vai precisar estar na estratégia e na execução. Grande parte dos concurseiros, grande parte dos estudantes se perdem aí. Então, se você hoje senta para estudar, mas não sabe o caminho a percorrer, se sente perdido, se sente perdida, o que é que você precisa fazer? Você tem dois caminhos a partir daqui. Ou você se especializa no processo estratégico para conseguir executar bem, ou se sentir perdido ou perdida vai ser uma realidade para você. Isso não vai mudar. Essa é a primeira possibilidade. Ou a segunda possibilidade, você buscar um profissional que construa a estratégia para você. É exatamente a minha grande especialidade hoje. Possibilitar que estudantes atinjam a máxima produtividade, a máxima performance, até 92% de acertos nas questões de concursos públicos em 6 meses, pensando numa estratégia extensiva, ou em 3 meses, se for uma estratégia intensiva, ou seja, com edital publicado. Então, é isso que você vai precisar se cercar, é isso que você vai precisar se valer. Se você é esta pessoa que tenta e se sente frustrada por não saber, calma. É porque você efetivamente ainda não mudou de fase. Só que mudar de fase exige que você haja. E o seu agir é pedir ajuda. Então, neste momento, na descrição desse podcast, consta o meu WhatsApp, é o 719-9381-1035. Você vai mandar mensagem dizendo assim: professor, estava a assistir ou ouvir o episódio de número 60 sobre os 4 estágios da competência, me identifiquei e preciso da sua ajuda para organizar os meus estudos. Bacana? Então manda mensagem, está na descrição desse podcast também. Perfeito? Bacana? Mas aqui nós temos um ritual muito bacana. A gente não deixa esse tipo de conteúdo de extrema qualidade morrer com a gente. Então você vai eleger, vai escolher a sua pessoa de hoje, o seu destinatário de hoje. Você vai clicar no botão de compartilhar, seja no YouTube, seja no Spotify, e vai compartilhar para uma pessoa, exclusivamente uma. Não são 10, não são 15, não são 50, não são duas, uma pessoa. Tá? Porque a gente quer aqui que você efetivamente fale para a pessoa o quanto ela efetivamente é importante para você. Por que você escolheu mandar este conteúdo para ela? Muito bacana. Aliás, antes de entrar aqui para gravar esse podcast que eu estou lhe disponibilizando, uma pessoa mandou uma mensagem tão legal. Adiciona o número dessa pessoa para que você possa mandar para ela todo santo dia o podcast para ela. Vai ajudar muito ela. Que bacana, que bacana. Essa pessoa que está me ouvindo, se lembra aí exatamente, você mandou mensagem hoje. Em verdade, vai ao ar amanhã, né? Eu estou gravando no dia anterior esse podcast, estou gravando na sexta, ele vai ao ar num sábado. Então, se liga nisso. É muito bacana quando você efetivamente se preocupa com o outro. Isso gera uma atmosfera, isso gera uma redoma de muita prosperidade para você. Tá certo? Chegou o momento do nosso mantra. E como é que a gente faz o mantra? Sempre primeiro com as mãos ou a mão à frente da sua boca. Por quê? Porque você ouve aquela expressão, palavra tem força, professor. Palavra tem força. E por que que ela tem força? Por quê? Porque quando você fala, note que a sua mão ela vibra, porque a sua fala emana energia. Perfeito? Você quer ou não, é ciência, é física quântica. Eu não estou só no aspecto da espiritualidade. No meu caso, eu acredito tanto no aspecto da espiritualidade quanto no aspecto científico. Mas você não precisa estar só em um lado ou só em outro. Você pode estar ali no aspecto científico, estar ali no aspecto da espiritualidade, pouco importa. O que importa é que você, neste momento, diga para você mesmo o mantra e com as mãos à frente da boca. Eu sou consciente das minhas necessidades. É o primeiro ponto. Você tem que ter consciência do que você precisa. Senão, daqui a um ano, você vai desejar ter entrado hoje, vai desejar ter iniciado hoje.
Só que daqui a um ano talvez você tenha perdido grandes oportunidades na sua vida. Eu priorizo um estudo organizado. Eu busco ou eu tenho um treinador. Como tem muitas pessoas aqui que já são efetivamente, que eu acompanho já. Então, essas pessoas elas vão dizer, eu tenho um treinador. Se você ainda não tem um treinador, você vai dizer, eu busco um treinador. Vamos lá? Eu busco um treinador. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública ou eu sou servidor público. Agora é o momento de você escrever. Vamos lá? Eu sou consciente das minhas necessidades. Eu priorizo um estudo organizado. Eu busco, para quem não tem ainda um treinador, ou eu tenho, para quem já efetivamente é acompanhada ou acompanhado por mim, um treinador. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública ou eu sou servidor público. Que bacana, que orgulho de você por ter chegado até o final desse podcast. Não tenha dúvidas que essa consciência que você atingiu com o episódio número 60, episódio maravilhoso, vai transformar a sua preparação. Escreva aqui nos comentários como o episódio de número 60 lhe impactou. Combinado? Um grande abraço, estamos juntos e rumo à sua aprovação. Amanhã, impreterivelmente, às 6h06 da manhã, nós teremos o episódio de número 61. Um grande abraço. Valeu!